A graça e a paz, amados. Estamos aqui para trazer mais uma lição da nossa lição de jovens. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o perigo das tentações. Então nós estamos vendo aqui, as orientações da palavra de Deus de como nós devemos, resistir à tentação e ter uma vida vitoriosa, que esse é o plano de Deus para a nossa vida. Nós aprendemos que a tentação, ela é inevitável. Toda pessoa passa por tentação. Cada um tem um tipo de tentação, Então, o diabo, ele é o tentador. Mas nós somos tentados também pela própria natureza que nós temos, Nossa inclinação para o mal. Então, nós somos tentados pelo mundo, tentados pelo pecado, Mas o tentador é o Satanás. É ele que tenta. Então, tentação é quando a pessoa ele é induzido, inspirado pelo inimigo a fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Então, nós estamos estudando, e hoje nós vamos ter um tema muito importante que fala sobre José. Aquele jovem que foi parar no Egito e ali ele passou por tentações terríveis, E ele resistiu à tentação, mostrando que é possível qualquer um resistir à tentação. Porque nós temos a promessa da palavra de Deus de que não vem sobre nós tentação senão humana. Porque Deus não nos deixará ser tentado acima do que nós podemos suportar. Então Deus é fiel, Ele nunca vai deixar você ser tentado além das tuas forças. Quando alguém diz que caiu porque a tentação foi mais forte, não é que a tentação foi mais forte, ele foi mais fraco e cedeu. Porque Deus não deixa, a Bíblia diz que fiel é Deus e não vai deixar você ser tentado acima do que você possa suportar. Porque junto com a tentação Ele dá o escape. Então ninguém pode se livrar da tentação. A tentação está aí para todo mundo, A tentação é aquele desejo, de ultrapassar aquele limite de Deus, que o diabo está aí para isso, levando as pessoas a fazer coisas que não é da vontade de Deus. Então eu fico com o hino da harpa, Acho que é o 73. Tentado não ceda, ceder é tentar. Melhor e mais nobre será triunfar. Então, esse aí é o conselho do poeta, Que nos ensina. Nosso texto áureo da lição 3 diz: ninguém há maior do que eu nesta casa. José falando: e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria? Porquanto tu és sua mulher. E essa mulher estava querendo, ir para a cama com José. E ele resistiu à tentação, numa terra estranha, Então é isso que nós vamos estudar hoje. E como a gente não poderia deixar de falar, te pedir, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, Me ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. Dá um toquinho aí do lado direito, palavra inscrever, toca aí e se inscreve, é fácil, não precisa escrever nome de nada, Às vezes me pergunta, pastor Adilson, como é que eu me inscrevo? Vou escrever o quê? Não, você vai se inscrever, é só tocar com seu dedinho aí na palavra escrever e vai mudar para inscrito, aí você está inscrito. Deixa seu comentário, Da onde você é, tá bom? Isso nos ajuda, ok? Nós estamos orando pelos nossos inscritos. Da onde você é e também deixa o seu like aí se você gostar do vídeo, Toca no sininho para você receber novos avisos, porque é só você tocar na minha foto ou no meu nome, vai abrir o canal todo, todos os vídeos. Aí você toca em vídeo, você vê o vídeo que você quiser, tá bom? Aí você está me ajudando aí a continuar divulgando essa palavra abençoada, que é a palavra de Deus. Nós não temos só os vídeos que nós temos agora dos jovens, mas também temos os adultos também, você pode ir lá ver, e temos outros tipos de assunto também, tá bom? E o nosso canal sendo monetizado, você assistindo o anúncio, você nos ajuda aí, ok? Então vamos lá. O nosso objetivo é mostrar dificuldade
de um jovem de Deus, no caso aqui José, dando um exemplo que, né, porque tem aquela ideia de que as pessoas passam, que o jovem tem que cair. Não, se você é jovem, você é fraco, você cai, não é nada disso, certo? Ceder à vontade do diabo não é porque é jovem que tem esse direito, não vai nessa conversa não, certo? Deus não tem esse tipo de predileção, não. Deus guarda todos. Quer dizer que Deus não guarda os jovens? Entendeu? Se a Bíblia diz que não vem tentação acima da nossa capacidade, o jovem, eu fui jovem, eu sei o que é jovem. Os hormônios estão na flor da pele. Mas, por outro lado, Deus não vai deixar você ser tentado acima das tuas forças, porque Deus é fiel. Tá bom? Nosso texto bíblico está em Gênesis, que vai de capítulo 39, versículo 7 ao 20. Tá? Depois você lê. A nossa introdução quando nós nos deparamos com o tema tentação, é preciso destacar que ela acontece com todas as pessoas. Agora, lógico, de formas diferentes. E também ela é resistível. Todo mundo é tentado, então todo mundo vai cair? Não, você pode resistir à tentação. Inclusive o tentador, que é o diabo, a Bíblia diz o quê? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Deus não vai pedir de nós aquilo que nós não temos condição de fazer. Deus não vai fazer isso, né? Então a gente tem que entender que tanto homens como mulheres passam tentação, jovem, criança, tudo. Ninguém é poupado do tentador. Agora Deus está ali, dando a capacidade de resistir. Por que nós caímos? Caímos porque damos lugar. Está entendendo? Cedemos à tentação, ok? E nós precisamos entender que para cair, meu filho, é uma questão de segundo, ok? Mas nós vamos ver nessa lição um exemplo de quem resistiu. Vamos lá. As dificuldades de um jovem de Deus. Primeiramente, esse jovem, José, ele tinha 11 irmãos, né? Jacó teve 12 filhos homens e mais filhas mulheres. Mas ele teve 12 filhos homens, inclusive José, né? Então José, depois de Benjamim, antes de Benjamim era José. Depois de José veio Benjamim. Então José era o penúltimo filho e Benjamim era o último, né? Então era um daquele preferido de Jacó. A verdade é essa. Foi um erro que Jacó fez ao deixar transparecer, né, o seu carinho maior por José. E os outros ficaram com raiva disso, com inveja. Quem pagou o pato foi José, né? Então ele, na sua adolescência, se sentiu vaidoso com isso. Então José nasceu num lar onde seu pai Jacó, né, ele tinha a atenção dele disputada. Tinha aqueles 10 filhos, né? E tinha 4 mulheres. Então, com certeza, a atenção de José era bem disputada. Um homem, um pai só, né? Para esse monte de filho e para 4 mulheres, então a atenção dele era bem disputada. Então, ele fez o que pôde aí, né, para se adaptar àquela situação, mas existe adaptação feita para acomodar certas tradições que tem o seu preço. Toda vez que a gente sai do plano de Deus, nós pagamos um preço, né? Embora existia bigamia, poligamia, como no caso de Jacó aqui, mas nunca foi esse o desejo de Deus. O desejo de Deus sempre foi uma mulher para cada homem, entendeu? Mas o homem, como sempre, passando o limite. E toda vez que o homem passa o limite, ele paga o preço, entendeu? E José pagou o preço. Todos pagam o preço, entendeu? Então, embora estava dentro ali do costume, mas era problema que traria dificuldade no futuro. Então, Deus sempre teve que lidar com essa situação dos homens de bigamia, poligamia, que sempre trouxe problema para as famílias dentro de casa, né? A gente vê que o pai de Samuel, Eucana, né, a sua mulher Ana tinha esse problema, né, de bigamia. Então era uma briga, uma com inveja da outra, uma estéril, a outra não, a outra zombava. Então tudo isso é o que? Penina ficava perturbando o juízo de Ana, zombando dela, porque ela não tinha filho, e não ter filho naquela época era uma vergonha, né? Era um descaso ali para ela. Então
Tudo isso era por quê? Porque ele tinha duas mulheres, né? Se ele tivesse uma só, não teria esse problema. Então, embora Deus permitiu, mas não era de Deus, não era vontade de Deus isso, né? Então, Deus, ele suportou o mau costume deles, mas não aprovou, entendeu? Então, Deus está sempre suportando, né, os nossos maus costumes. Bem, então o ideal de Deus para cada homem é uma mulher para cada um, mas eles não aguentavam a tentação, caía na tentação e pagavam o preço. Ao sofrimento que Jacó passou. Foi coisas horríveis, né? E pensou durante 20 anos, pensou que seu filho José estava morto e ele estava vivo. Ele sofreu um luto que não existia, né? É isso aí que é o problema de desobedecer à vontade de Deus, que aos olhos do homem isso não é nada demais, mas vê como pesa, né? Bem, número 2 aqui, um filho detestado por seus irmãos. Bem, na verdade, José, né, quando recebeu aquela camisa colorida e começou, né, ser o xodó do papai, isso trouxe o quê? Trouxe inveja, trouxe ciúme para os seus irmãos. E por causa disso, eles não mais podiam falar com ele pacificamente. Já falavam com ele bravamente. Eles se aborreceram a José, ou seja, sentiram ódio de José. A verdade é essa. Os seus irmãos passaram, por causa de ser o filho predileto de Jacó, eles passaram a odiar José. Então José já começou com um sério problema dentro da sua casa de ser odiado por seus irmãos. Mas como ele era um adolescente chegando a jovem, né? Ele não esquentava muito com isso, ele se sentia o cara, ficou orgulhoso, eu sou o melhor da casa, mas ele não sabia o que estava acontecendo por trás disso. Ele não tinha, na época, maturidade para entender o que estava acontecendo. Muitas vezes o jovem, o adolescente, ele está vivendo certas situações e ele está pensando que está certo, mas está dando muito problema e ele não sabe, às vezes até dentro da família mesmo, entendeu? Está surgindo problemas que ele está achando bom, mas ele não está sabendo que vai prejudicar ele mais para frente. Então José se sentiu bem com aquela posição que o pai colocou ele, mas ele não sabia o que estava sendo tramado contra ele. Ele não tinha ainda maturidade para entender. Era vaidoso, sair com aquela camisa colorida, todo sendo predileto do pai, o que ele queria mais, né? Mas ele não sabia a tragédia que estava preparado para ele, sendo que Deus era com ele, a sorte dele, né? Então, por força disso, né, essa preferência paterna não deve existir. Eu acho que pai nenhum, você que é jovem, um dia você vai ser pai, né? Vai ser mãe. Então você deve ter essa convicção de que você não deve demonstrar nenhuma predileção por filho nenhum. Porque você vai trazer ciúme para outros. Entendeu? Então quando você mostra esse tipo, né, de inclinação, né, tratando um filho de forma privilegiada e outros não, você já está criando um problema de divisão dentro de casa. E vai trazer problema no futuro. Então, filho é para ser tratado tudo igual, entendeu? Lógico que existe quem corresponde, né? Mas eu digo assim, mostrar aquela predileção por alguém. Certo? Se alguém não faz por onde, tudo bem, ele não, né? Tem que fazer por onde. Agora, eu estou me referindo à questão da predileção, porque vai com a cara de um e não vai com a de outro. Isso não existe. Tem que amar todos iguais, né? E o tratamento é de acordo com a pessoa, mas nunca mostrar predileção. Esse é o meu filhinho, isso aí não existe. Entendeu? Se Deus fosse tratar a gente assim, já pensou? Deus não tem filho predileto, para ele todo mundo é igual. Agora ele dá segundo as suas obras, mas Deus não tem filho predileto não, e nem os pais devem ter. Se tem, guarda para você, não demonstra não. Entendeu? Porque às vezes pode acontecer de você se afeiçoar mais um filho, num filho, né? Pode acontecer, mas não deixa transparecer não, fica na tua, trata todo mundo igual. Entendeu? Tem que ter sabedoria de Deus. Bem, um filho fora de casa. Então, ele foi expulso de casa, todo mundo sabe que ele foi vendido como escravo, né? Então, os seus irmãos eram invejosos e era malvado. Para fazer o que eles fizeram, eles queriam matar
Eles eram pessoas má. A verdade é essa. Só Deus para aturar umas criaturas dessas. Certo? Então, José não tinha culpa de nada se o pai dava esse privilégio para ele, né? E ele era o caguete, né? Ele que ficava tomando conta dos irmãos. Isso aí enfureceu mais ele. Então, quando ele vê o sonhador lá, ele teve um sonho, né? Que matou todo mundo de raiva. Ele teve um sonho que os irmãos dele todos se encurvavam diante dele, né? José com a mãe, Jacó, o pai dele com a mãe, o sol e a lua, simbolizado. Então ele já tinha essa raiva. Quer dizer que nós vamos se inclinar diante de você? E aconteceu, né? Quando José se tornou governador do Egito, todo mundo teve que se inclinar. O sonho dele se cumpriu. Mas quem ia aceitar isso num jovem de 16, 17 anos? Ele começou a contar. Por isso que é bom, a gente não deve estar contando muita coisa, né? Tem coisa que a gente tem que guardar para a gente, que a gente evita muito problema, certo? Então, José precisou lidar com essa solidão, maus trato, ingratidão, certo? E a constante ameaça de perder a vida, pois ele foi vendido como escravo. Deus não morreu porque Deus não permitiu, né? Que a intenção era matar, mas Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo. Então, ele como escravo, nessa perspectiva, né, dos povos orientais, ele deixava de ser uma pessoa. O escravo naquela época, ele deixava de ser gente, de ser pessoa. Ele passava a ser uma mercadoria. Está entendendo? Ele não tinha mais valor. É uma mercadoria para ser vendido a hora que fosse necessário. Então, o problema de José, problema não, né? A bênção dele é que Deus era com ele. Tá entendendo? Mas ele era um escravo, era uma mercadoria. Acabou, ele não tinha mais, entendeu? Não era mais, somente Deus é que poderia guardar José. Isso aí não tem dúvida, entendeu? Então, ele foi embora para o Egito como escravo. Diferente do filho pródigo. O filho pródigo abandonou a casa dele e foi embora para viver uma vida independente. Só que o filho pródigo aprendeu, isso é bom para os jovens entender. Ele perdeu tudo porque ele queria viver uma vida que ele não tinha estrutura para viver. Então, às vezes, o jovem ele perde a bênção porque ele quer um tipo de vida que ele não está estruturado ainda para viver. Quantos estão insatisfeitos em casa? Tem tudo grátis, né? Comida, bebida, roupa, dormida, escola, tudo pago. E está mal satisfeito dentro de casa com o pai e a mãe. Entendeu? Aí quer ir embora, aí vai, mas não tem estrutura para viver longe do pai e da mãe, igual o filho pródigo. Quando ele estava perto do pai e da mãe, ele estava bem. Quando ele pegou tudo que era dele, foi embora, pediu a parte dele, aí ele viu que ele não tinha estrutura para viver longe do pai e da mãe, ainda não estava preparado para aquilo. E ele foi à falência, perdeu tudo e teve que voltar. Teve que cair em si e reconhecer, diferente de José, né? Então é preciso entender que há um tempo para tudo, né? Às vezes a gente está iludido com o mundo lá fora, chega lá, vai cair no braço do diabo, entendeu? Satanás está de braços abertos esperando um crente se desviar, ficar mal satisfeito com Jesus, com a igreja, com o pastor, com a família. O diabo está lá de braços abertos esperando alguém que desista do evangelho e vá para os braços dele, porque não tem, ou é braço de Jesus ou é nos braços do diabo, não tem como, não adianta a gente enganar e mostrar um terceiro lado aí, um neutro, não existe. Ou você está servindo a Deus ou está servindo ao diabo, ou vai para o céu ou vai para o inferno, entendeu? E a vida é passageira, passa rápido. Não estrague sua juventude perdendo tempo com o mundo, porque é isso que o diabo quer, entendeu? É isso que ele quer. Bem, o Egito, o lugar da tentação. Então, como escravo, né, já era uma mercadoria, né, ele foi ser escravo na casa de Potifar. Então, a Bíblia diz aqui, né, que apesar das diversidades para a qual ele passou, né, a Bíblia diz, né, que José era um varão próspero. Ficou rico? Não, porque tudo que botava na mão dele prosperava. Era um escravo abençoado, porque aonde está o segredo de José? O primeiro segredo é: Deus era com ele.
Querido, se Deus é contigo, não tem diabo, não tem mundo, não tem nada que vai te atrapalhar, não. O que você tiver de prosperar, tu vai prosperar. Agora, Deus tem que ser contigo. Agora, para Deus ser contigo, você também tem que corresponder. Entendeu? Porque se você não corresponder, não tem o filho pródigo, foi embora e não correspondeu. Perdeu a bênção e voltou falido. Ainda bem que ele tinha um pai, né? Então veja bem, José estava longe da família, era jovem, era escravo, era uma mercadoria aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus ele era um abençoado, ele era um varão próspero. Deus era com ele. Deus não era com Potifar, Deus não era com ninguém ali, Deus era com o escravo, aquele que era considerado uma mercadoria. E Deus era com ele, por isso que ele era varão próspero. Querido, Deus sendo com você, estando na tua vida, aonde você for, você prospera. Porque não é o ambiente que faz você prosperar. Sabe quem faz você prosperar? É Deus. Ambiente não faz ninguém prosperar. O que faz prosperar é Deus. Entendeu? Então não se iluda com o ambiente, não. Às vezes você está num ambiente que não é bom. Está num emprego que, entendeu? Você está ali oprimido, mas fica na sua, porque se Deus é contigo, tu vai prosperar ali. Entendeu? Então é preciso entender isso. Ele era varão próspero. Está lá em Gênesis 39, verso 2. Entendeu? Então, a definição de prosperidade, né, apontada na vida de José, não se parece muito com a de hoje. Hoje falou próspero, está rico? Não, querido. Ele prosperava. Dinheiro ele nem via isso, mas era próspero. Escravo não vê dinheiro não. Entendeu? Escravo trabalha de graça, só pela comida, dormida e a roupa, olhe lá. Mas ele era próspero, entendeu? Porque onde estava a prosperidade de José? Deus era com ele. Entendeu? Olha só, que prosperidade era. Deus, o Potifar colocou tudo na mão dele. Falou, olha, tudo que eu tenho aqui é meu e eu entrego para você. Tu agora vai comandar a minha casa. Tu agora vai comandar os meus empregados. Você agora vai administrar tudo. Entregou tudo para José. E ele era escravo. Só não entregou a mulher dele. E a mulher dele, achando, né, que ele poderia deitar com ela, ele falou, não, ele me entregou tudo, menos você. E se eu for para a cama com você, eu vou trair Deus e o meu Senhor que confiou em mim. Entendeu? Então, tudo isso era o quê? Prosperidade. Querido, prosperidade não é só ter dinheiro no bolso, não. Entendeu? Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas não prospera, é infeliz. Né? Tu está prosperando no teu dom, está prosperando na escola, está prosperando no emprego, está prosperando com a sua família, prosperando na igreja, está sendo útil para Deus, você está sendo próspero. Desenvolve o teu ministério na igreja. Deus te chamou para pregar, se dedica. Chamou para ensinar, se dedica. Chamou para a escola dominical, se dedica. Chamou para orar, se dedica. Seja uma pessoa dedicada. Se você se dedicar, Deus vai te honrar. Como? Vai te prosperar. Entendeu? Então, os homens e mulheres da Bíblia, eles são exemplo de prosperidade. Que a prosperidade não é o dinheiro. Entendeu? Dinheiro é uma prosperidade, mas o dinheiro não é a prosperidade, que nem muita gente pensa. Prosperou? Ficou rico. Então prosperou. Ficou pobre? Não, não prosperou. Entendeu? Então, eu conheço pregadores que prosperaram na pregação, ganharam milhares e milhares de vidas, mas não ficaram ricos. Entendeu? É uma raridade hoje, mas é verdade. Entendeu? Então, mesmo como um trabalhador não remunerado, né? Sem hora nem para descansar, sem direito, olha só o escravo. O escravo igual José, não tinha remuneração, não tinha hora para descansar, não tinha direito, certo? Mas o Senhor estava com ele. É isso que é importante. Então, numa sociedade em que os valores familiares, né, infelizmente, são relativizados, a esposa de Potifar achou que, sendo ele escravo, ela podia usar e abusar dele, até sexualmente. Entendeu? Então, José, infelizmente, era propriedade também da mulher.
de Potifar. E ela se aproveitando que ele, segundo a cultura da época ali, no Egito, José era uma propriedade dela, então ela tinha o direito de deitar com ele, ele era obrigado por ser escravo a ir dormir com ela. Entendeu? Então, ela, pensando nisso, queria praticar uma relação ilícita com ele, sexual, mas ele não quis. Ele não embarcou na cultura do Egito, né? Muita gente peca dizendo, não, mas a cultura aqui não tem problema, mas a Bíblia diz que tem. Quantas pessoas, né, se desculpa na cultura para pecar? Se desculpa na cultura para fazer coisa errada. José não, bem, se a cultura que o escravo é propriedade da mulher e a hora que ela quiser deitar com ele, ele é obrigado, mas eu não sou dessa cultura não, minha cultura é Deus. Eu não vou pecar contra Deus. Acabou o assunto. Trouxe um problema para ele? Trouxe. Qual foi o problema? Foi parar na cadeia. Se como escravo já estava ruim para ele no sentido social, e agora como prisioneiro? Mas ele pagou o preço. Ele preferiu ir para a cadeia do que ir para a cama com ela. Entendeu? É um homem que mereceu depois ser o que ele foi, né? Assim como Potifar falou, que lá na casa dele ele não ia mandar nada, quem ia mandar era José. Quando José assumiu no Egito, também o rei do Egito, Faraó, falou a mesma coisa. Eu só sou maior do que José no trono, agora o resto é com ele. Sabe por quê? Porque ele resistiu à tentação. Foi o prêmio que ele ganhou. Entendeu? Se ele se deixa levar por 5 minutos de prazer, ele perde a bênção. Entendeu? Ele não falou, vou pecar contra o Potifar, não. Vou pecar contra Deus. Entendeu? Porque quem proíbe a fornicação é Deus, não é Potifar. Entendeu? Então a palavra diz que as investidas delas era constante. Até que um dia pegou ele sozinho, ele falou, é agora. Aí ele correu, resistiu o diabo, resistiu a carne, resistiu a tentação, e embora fosse jovem, com os hormônios ali na flor da pele, mas ele fugiu. Ela segurou a camisa dele e depois caluniou ele, dizendo, ele tentou me agarrar, fugiu e deixou a camisa aqui. Entendeu? Tá vendo? Esse que veio lá, esse judeu aqui, né? Naquele tempo, era o israelita, né? Então, ele pagou mais um preço. Então, muitas tentações vêm assim, começa tudo pequeno. Começa com as raposinhas, né? Então, essas raposinhas se transformam em grande coisa. Então, por mais que José, enquanto jovem, tivesse os seus desejos, ele sujeitava os seus desejos a Deus. Entendeu? Então, querido, todos nós temos nossos desejos. E os desejos é para ser usado dentro do limite. O sexo é dentro do casamento. Até a glutonaria. Se você a comida é para te alimentar o teu corpo. É o pão de cada dia. Mas se você ultrapassar o limite, você peca. Porque você se vicia em comida e se torna um glutão. Então, tudo aquilo que Deus estabeleceu como necessidade para nós, se nós ultrapassarmos o limite, nós caímos em tentação e pecamos. Entendeu? Então, os desejos que Deus nos deu são bons, mas tem que ser usado dentro dos limites estabelecidos por Deus. Entendeu? Fora disso, é vento puro. Então vamos para o final agora. O Egito, lugar de restauração. Bem, o preço da fidelidade a Deus é caro às vezes, né? Você paga um preço tremendo. Ser fiel a Deus tem um preço. E José pagou o preço pela fidelidade a Deus. Entendeu? A Deus, ele foi fiel a Deus, primeiramente, e a Potifar. Mas aí ela caluniou ela, lógico. Entre a esposa, o peso da palavra de uma esposa para um escravo, lógico, que vai pesar é o peso da voz da palavra da mulher, né? Então, ele foi acusado falsamente, foi parar na prisão como escravo, né? Se como escravo já era ruim, agora imagina, como eu já disse, como prisioneiro, né? Então, um escravo, por exemplo, podia sair de casa, ir lá fazer uma compra para o senhor dele, interagir com alguém, conversar, né? Tá lá,
fazer umas comprinhas para o chefe lá e tal, como escravo, mas conversava com outras pessoas, podia ir numa feira, no comércio, resolver as coisas, porque José era o administrador. Então ele interagia com as pessoas, ele mandava, como escravo, mas mandava. Mas era escravo. Agora, quando ele foi preso, ele se tornou um prisioneiro. Aí as coisas complicou, né? Então, ali na cadeia, ele não estava se socializando como escravo, porque como escravo ele, né, conversava com quem ele quisesse. Já não era bom, você imagina agora preso, né? E preso injustamente. Isso aí que é o pior, né? Você está preso injustamente, sem ter feito nada errado, simplesmente por uma mulher sem juízo, né, e infiel a seu próprio marido. Então, ser fiel a Deus custou alto para José, né? Mas a palavra nos diz que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a tua benignidade. Deus estava com José lá em Canaã, Deus estava com José lá na cova quando julgaram ele, Deus estava com José quando ele foi vendido como escravo, Deus estava com José na casa de Potifar quando ele foi caluniado, e Deus estava com José quando ele foi julgado na prisão. Ele foi para a casa de Potifar, se tornou líder. Foi para a cadeia, se tornou líder. Entendeu? O carcereiro lá entregou tudo na mão de José, os presos todos, toma. E ele começou a ser usado por Deus também em sonho, revelação, né? Teve até sonho com o padeiro, com o copeiro. O padeiro morreu, o copeiro foi restaurado e levou 2 anos para falar que tinha uma pessoa usada que foi na hora certa que foi lá e revelou o sonho de Potifar. Certo? Então, Deus era com José onde ele estava. Por quê? Era de graça isso? Não, porque ele era fiel. Entendeu? Deus não anda com infiel. E Deus não tem o culpado por inocente. Entendeu? José era inocente como escravo. Deus estava com ele. José era inocente quando estava preso. Deus era com ele. Então, se por um lado ser fiel a Deus pode nos custar uma posição, isso aqui é importante, né? Recursos ou mesmo boa fama, por outro lado, é certo que teremos a presença dele conosco. Toda vez que você for injustiçado, caluniado, acusado falsamente, Deus está contigo. Entendeu? Deus está com essas pessoas que são caluniadas, são colocadas de escanteio. Deus está com essas pessoas. Deus é fiel, entendeu? Então, a recompensa da fidelidade. Deus não permitiu que José terminasse seus dias na prisão, lógico. Faraó teve um sonho embaraçado lá que ele não se lembrava de jeito nenhum, né? Então, Deus usou, né, o copeiro que foi recuperado, né, e o padeiro morreu, tudo revelado por José, né? Aí ele lembrou, ó, Faraó, desse sonho você não lembra, mas lá na cadeia tem uma pessoa lá que Deus revela as coisas a ele, o Deus lá de Israel revela, né? E a Bíblia diz que José foi lá e revelou todos os sonhos e foi colocado na maior posição depois de Faraó no Egito. Faraó mesmo abriu a boca e falou, nós encontraríamos alguém que tem o Espírito de Deus, sabedoria, né? Então o próprio Faraó, o ímpio, reconheceu o Espírito de Deus na vida de José. E os irmãos dele não reconheceram o Espírito de Deus na vida de José. Quando José contou o sonho do que ele ia ser, eles quiseram matar, até o pai não acreditou. Tu acha que nós e tua mãe vamos te adorar? Ou vamos se encurvar diante de você? Por quê? Porque não acreditaram. Então a incredulidade é um problema. Nem tudo que Deus te revela você tem que falar. Tem coisa que Deus te revela, fica quieto, deixa cumprir, porque senão os incrédulos vão botar areia. Fica quieto que é melhor. Revelou, fica quieto. Deus mandou falar? Não. Quando Deus quiser que todo mundo saiba, ele vai revelar publicamente. Se ele revelou no particular contigo, fica quieto. Não faz igual José não, falando para todo mundo que você vai pagar o preço. Entendeu? Porque as pessoas invejosas não vão aceitar que coisa boa venha acontecer na tua vida. Entendeu? Bem,
O melhor é ser fiel ao Senhor, ser exaltado por Ele, do que pecar contra o Senhor e colher fruto da desobediência. José aqui colheu o fruto da obediência. Bem, vamos encerrar. Fuja da aparência do mal. Então, o apóstolo Paulo, né, ele orienta, né, para a gente se abster, fugir de toda aparência do mal. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:22, você pode ler. Entendeu? Ele não orienta para a gente fugir do mal, mas fugir da aparência. Tem coisa que não é ruim, mas dá uma aparência. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que está trazendo uma aparência do mal, entendeu? Porque isso aí é mais difícil de você achar, porque não tem nada a ver, mas está dando uma impressão diferente, entendeu? Então, a orientação bíblica é que estejamos sempre na direção oposta do que parece ser mal. Percebeu que não presta, sai fora. Às vezes a gente que protela, né? Enrola e depois a gente paga um preço, entendeu? Tem coisa que é igual teia de aranha pegando mosquito. Uma teia hoje, vai um pouquinho, vai enrolando, a teia de aranha é uma coisa macia, tão insignificante, tão fininha, que o mosquito fala, isso aí não tá com nada. Aí vai. Quando for ver, ele quer se mexer, já está seguro. Então tem coisa que é igual teia de aranha. No começo é macio, você não percebe, mas quando for ver, você já está todo enrolado, aí já não pode fugir, você já é preso da aranha, que simboliza o diabo. Entendeu? Então, infelizmente, não são poucos os que percebem a aparência do mal e ainda assim se deixam se aproximar e envolver com coisas que desagradam a Deus. Não presta, sai fora. A gente vai apanhando isso com o tempo, né? Mas quanto mais cedo você tiver força para se afastar da aparência do mal, para se afastar daquilo que desagrada a Deus, você é um bem-aventurado. E depois você vai ouvir o que a Bíblia diz de José. José era varão próspero porque Deus era com ele. Se você não está prosperando, e se está acontecendo coisa, procura saber se não tem alguma coisinha que precisa você tomar uma posição para que você seja um varão ou uma varoa próspera. Então, que Deus te abençoe, certo? Só aqui a hora da revisão, ó. Como era o lar em que José cresceu? Uma revisãozinha aqui. José nasceu em um lar onde seu pai Jacó tinha sua atenção, disputado por 4 mulheres e 10 outros filhos, né? No que resultou o tratamento diferenciado de José recebia de seu pai? Bem, José foi vendido por seus irmãos, dado como morto e se tornou um escravo. Como José via a proposta da esposa de Potifar? Como um pecado contra Deus e contra Potifar. Entendeu? Como José resistiu à tentação? Fugindo da mulher. O que Paulo falou? Foge dos desejos da mocidade. Foge do pecado sexual. Você vence qualquer tipo de pecado, mas o sexual você tem que fugir, senão cai. Entendeu? Presta atenção. Como José resistiu à tentação? Fugindo da mulher de Potifar. É possível resistir à tentação? Sim. Não vem tentação além das nossas forças. A tentação existe, mas é resistível, tá bom? Então Deus te abençoe, até a próxima lição e não se esqueça de se inscrever, hein? Dá um toquinho aí em inscrever, só tocar do lado direito aí, tem a palavra inscrever, tocou aí, está inscrito, tá bom? Assista também os anúncios aí do nosso canal, tá bom? Que é monetizado, você nos ajuda aí na monetização, tá bom? Um abraço, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, tá bom? Um abraço.